Oi, gente, tudo bom? Então, aqui é a nossa aulinha de processos de transmissão de calor. A gente estava vendo que o calor, ele se transfere de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura, certo? E aí a gente viu algumas questões, né, sobre o calor. Lembrando que o calor é uma forma de energia e essa forma de energia, ela deve estar em trânsito. Então, só tem calor quando essa energia térmica está em trânsito, ou seja, saindo de um corpo e indo para outro corpo. Então, eu preciso ter de diferença de temperatura, certo? O calor, ele pode ser transmitido de algumas formas. A gente vai estudar as 3 formas que ele consegue ser transmitido de um local para o outro, beleza? A primeira delas vem a condução, tá? Então, o que é a condução, certo? Deixa eu pegar aqui minha caneta, né? Que assim não dá. Então, a condução. A condução, ela é um processo que, se eu tenho 2 materiais que estão em contato, então esses 2 materiais precisam estar em contato direto, ok? Esse contato direto é necessário por quê? Porque no processo de transmissão de calor por condução, essa energia térmica, ela se dá através da vibração das moléculas daquele corpo, ok? Então, as moléculas, imagina que eu tenho aqui, né? Um corpo aqui, né? E ele tem aqui as moléculas aqui daquele corpo. Essas moléculas, elas estão agitadas, né? Então, elas estão agitadas. Então, aqui eu tenho um corpo de temperatura T1, né? Que vai ser maior, deixa eu colocar aqui, né? Maior que um outro corpo que eu vou colocar aqui de temperatura T2, né? Que vai estar em contato aqui, tá? Então, T1 é maior que T2. Portanto, as moléculas que estão vibrando mais intensamente porque estão numa temperatura maior neste corpo, elas passam para esse corpo aqui. Então, as moléculas, elas começam a vibrar. Então, essa molécula passa para essa, que passa para essa, que passa para essa, que passa para essa, até chegar no outro corpo, tá? E esse corpo vai receber, essas moléculas vão receber a vibração dessas moléculas e vai começar a vibrar mais intensamente, enquanto essas começam a vibrar menos intensamente, até atingir o equilíbrio térmico. Então, esse é o processo de condução. Então, eu preciso, né, ter um contato, tá? Entre as superfícies, certo? E não pode ocorrer no vácuo. Por quê? Porque se eu preciso de contato dessas moléculas, né, se a energia térmica vai ser transferida através dessas moléculas, não tem como acontecer no vácuo, que é um local onde não ocorre moléculas, não tem moléculas, entre aspas, né? Então, as moléculas estão muito separadas, muito distantes, assim, uma das outras, então, não acontece essa transmissão, ok? Bom, qual que é o exemplo que eu tenho, né, de condução? Quando eu toco, por exemplo, a minha mão, né, na maçaneta de uma porta, certo? Ou quando eu toco na panela quente e eu queimo minha mão, tá? Então, esses são alguns exemplos. Então, precisa ter toque, ok? Precisa ter contato. Outro exemplo, a convecção. A convecção é algo interessante, porque, na realidade, a convecção, ela está numa dos processos de transmissão de calor, né? Mas ela não é exatamente um processo de transmissão de calor. Por quê? Porque, na realidade, ela é uma troca de posição entre massas fluidas. Então, a convecção só acontece em massas fluidas, ou seja, líquidos, gases e vapores, tá? Então, só vai acontecer isso. E essa troca, ela vai ser devido à densidade desses fluidos, né? Então, a gente sabe que aqui, ó, coloquei aqui uma observação, né? Quanto maior for a temperatura desse corpo, menos denso ele é, portanto, ele sobe. Quanto menor for a temperatura desse corpo, mais denso ele é, portanto, ele desce, né? Então, em outras palavras, entre aspas, né? O ar quente sobe e o ar frio desce, ok? Então, é por isso que o ar-condicionado, por exemplo, ele é colocado na parte superior, né, da residência. Por quê? Porque na parte superior da residência ele vai
esfriar o ar que está ali em cima, portanto, o ar que está com uma temperatura mais baixa, ele vai ser mais denso, e aí ele desce. E o ar embaixo, que está com uma temperatura maior, ele é menos denso, portanto, ele sobe. Então, fica acontecendo esse ciclo, tá? De movimento de massas fluidas, e aí consegue gelar o ambiente inteiro, ok? Então, esse é o processo de convecção. Isso acontece também aonde, né? Numa panela de água fervendo, por exemplo, né? Por que acontece as bolhas ali? É o mesmo processo, tá? A água de baixo, ela esquenta, portanto, ela fica menos densa, ela sobe. E a água de cima, que está mais fria, uma temperatura menor, né? Ela desce. E aí acontece esse movimento, ok? Beleza. Não acontece no vácuo também, porque eu preciso, né, de moléculas. E o último processo é a radiação, tá? Ou alguns chamam de irradiação. Então, o que é a radiação? A radiação, ela se dá através das ondas eletromagnéticas, tá? Uma observação importante aqui, né? Ó, toda onda eletromagnética, tá? Ela pode converter-se em energia térmica. Só que só as radiações infravermelhas, elas são chamadas de ondas de calor, né? Então, essa é uma denominação básica, tá? Tranquilo, né? E é o único processo que acontece no vácuo, porque ele não depende das moléculas. Ele depende apenas de dois campos, né? Um campo elétrico e um campo magnético, que é onde as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar. A gente vai ver isso lá no segundo semestre, tá? Quando a gente entrar aí na parte de ondulatória. Como que se dá as ondas eletromagnéticas. Então, só para vocês saberem, né? As ondas eletromagnéticas, elas são as ondas de rádio, as ondas de TV, as micro-ondas, né? Que é o micro-ondas que vocês têm em casa, né? A radiação infravermelha, tá? Ultravioleta, o raio-x, as ondas de telefone celular, certo? Então, essas são as ondas eletromagnéticas, beleza? Então, a radiação, ela se dá através dessas ondas eletromagnéticas, tá? Então, um exemplo disso é o Sol, né? A Terra, ela recebe calor através das ondas eletromagnéticas que vêm do Sol. Outro exemplo disso é uma fogueira. Eu não preciso tocar na fogueira para sentir o calor, né? Então, a fogueira ali, o fogo ali, ele fornece ondas eletromagnéticas, né? E é transformada na forma de radiação infravermelha na forma de calor, ok? Então, é isso, esses são os processos, tá? Aí a gente vai ver, né, com mais calma, o processo de condução, tá? Porque a gente vai ver a famosa lei de Fourier, que estará na próxima aula, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar aí, já vou entregar para vocês, tá? Mas a lei de Fourier, né? Que vai tratar do fluxo de calor, tá? No processo de condução. É a nossa próxima aula. Até lá, gente. Beijo. Obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato. Beleza?